8 horas 39 minutos. Rosiane Carvalho com as informações de política. Muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes. Muito feliz porque amanhã a Band News, a nossa rádio aqui de notícias, completa 3 aninhos, né? 3 aninhos também aqui da nossa coluna de política. E a gente tem feito aí, cumprido, né? Pelo menos buscado cumprir essa missão de informar com imparcialidade, com equilíbrio e com o imediatismo que os ouvintes buscam na rádio, né? Sem dúvida. Dando os detalhes dos bastidores. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe e completar aí 3 anos junto com todos vocês. Todos nós estamos felizes com a Band News Difusora FM aqui no estado, na região norte, né? Porque a gente faz essa cobertura da região norte toda e levar informação para todo o país. E agradecemos também a todos os nossos colaboradores, você faz parte disso também. Agora, Rose, vamos para a nossa coluna falando inicialmente que o governador Wilson Lima afirmou estar tranquilo com as investigações da Operação Sangria, da Polícia Federal, que apura essas irregularidades na saúde do estado do Amazonas. Recuperamos uma fala dele sobre este assunto, vamos ouvir. Bom, eu não tive acesso a esses depoimentos, estou muito tranquilo com relação a isso, na certeza de que não cometi nenhum ato ilícito e estou à disposição da Justiça para os esclarecimentos. O governador diz estar tranquilo, está cumprindo inclusive várias agendas, como a gente falou ontem. Como é que está repercutindo isso? Essa forma dele de reagir, que ele deu na declaração, o governador deu a declaração numa entrevista ontem, deve ter sido questionado por alguém a esse respeito, em função dos dados recentes, né, da sangria, é a mesma informação que a gente teve de bastidores, né, nos interlocutores do governador, sobre como ele estava reagindo a tudo isso. Então, eu imagino que o que ele está declarando, sim, tem muita ligação com a verdade do que as pessoas que estão ao redor deles estão percebendo a esse respeito. Só que causa estranhamento, né? Causa estranhamento, serenidade e tranquilidade diante do bojo das questões que estão postas aí, né? A gente tem ouvido aqui a coluna frequentemente, juristas, pessoas especializadas nessa área do direito, a respeito da evolução desses dados, né? E a linha de investigação que tenta mirar no governador Wilson Lima, desde o início, ficou muito claro, afinal de contas, tramita no STJ em função do foro privilegiado dele. E também, agora, na segunda fase, claro que eles querem comprovar uma linha de condução nessa investigação, de que tanto ele, o governador Wilson Lima, quanto o vice tinham conhecimento e deram ali comandos para que isso ocorresse. Os juristas que eu ouço, eles colocam que há um cenário de maior quantidade de elementos em relação ao governador e algumas coisas mais tênues em relação ao vice-governador em função da ascendência, né, da indicação de alguns nomes ali que eram muito ligados a ele. Bom, em resumo, pelo que eu tenho ouvido aqui dos juristas, eu volto a falar aqui, né, Arthur? As pessoas conseguem interpretar que já está claro, pode estar claro para a investigação alguns elementos. Uns, acho que está muito claro para todo mundo, que houve superfaturamento na compra dos respiradores, né, que aconteceu um direcionamento para favorecer determinadas empresas. Que o governador Wilson Lima, isso é um dado já de avaliação dos juristas que eu ouço, que o governador Wilson Lima conduziu, através do Alencar, a operação. Através desses elementos que estão sendo postos, eles fazem essa interpretação. E aí a gente vê também nas decisões e tudo mais esse posicionamento da PGR e da Polícia Federal, neste sentido, envolvendo o governador e dizendo que há elementos neste sentido. Houve aquela reunião para operacionalizar a fraude, acho que isso já é um elemento considerado como certo, né? Porque tem confirmação do Tobias, do vice-governador, da Alcineide e do Alencar, né? Como a gente falou ontem. E aí há, a partir daí, uma série de interpretações e de expectativas, né? Uma delas, que a gente também já falou em função, quando a gente tocou a respeito da próxima eleição para a Assembleia Legislativa, está próximo, vai ser em dezembro, como ela ganha importância com todo esse conteúdo, porque a expectativa é que as pessoas criam desse bojo de investigação que o governador e vice podem ser afastados pelo STJ, né? Há um grupo de pessoas que não criam expectativa que apenas o governador possa ser afastado e aí o vice-governador Carlos Almeida se torne governador em exercício.
mas caso os dois sejam afastados, fica aí, portanto, a vaga a ser preenchida pelo presidente da Assembleia Legislativa, atualmente o deputado Josué Neto, que pode vir a ser substituído no final desse ano numa nova eleição, né? Então, há toda uma... que acontecerá. Então, há todo um desenrolar político a partir dessas expectativas que acontecem aí em torno do processo. Ainda sobre as investigações da Operação Sangria, Rose, você tem informações de que o Luiz Carlos Avelino Júnior, empresário, marido da ex-secretária de comunicação do governo, Daniela Sayag, mentiu no depoimento, é isso? Arthur, eu tive acesso, como a gente já anunciou alguns detalhes ontem, aquela decisão do ministro Francisco Falcão, que determinou a prorrogação por mais 5 dias da prisão temporária dos presos na segunda fase da Operação Sangria. Em relação ao marido da ex-secretária de comunicação, Daniela Sayag, o depoimento dele, antes da prorrogação da prisão, ele negou à sociedade e que tentou influenciar alguma coisa na Sonoar, né, aquela empresa que vendeu os respiradores para a loja de vinho, que foi a que teve maior lucro, né, nessa compra de respiradores inservíveis, né, e superfaturados pelo governo. Ele disse que conhecia as sócias da Sonoar, que encaminhava elas pacientes com problemas de sono, mas que não tinha ligação de negócios com elas, né? Ele confirmou lá que comprou 50 testes rápidos, que sondou valores maiores, mas não efetivou uma compra. E a investigação da Polícia Federal segue em outro rumo. Eles consideram que ele movimentou o lucro da Sonoar naquela venda para comprar outros equipamentos, outros testes para revender para o governo, né? Na decisão que eu acabei de citar do ministro Falcão, o que há escrito lá? Que o investigado Luiz Carlos Avelino, sócio oculto da Sonoar, que foi nesses termos, mentiu ao dizer que não possui ou possuía ingerência na Sonoar, uma vez que não sobejam dúvidas da sua participação do lucro da empreitada criminosa. São esses os termos que são colocados na decisão do ministro Falcão em relação ao marido da ex-secretária Daniela Sayag. E ele continua, com efeito, ao interesse da reinquirição de Luiz Avelino, a fim de levantar outros pontos não esclarecidos durante seu primeiro depoimento, principalmente com os elementos de provas colhidos nesta fase. A prorrogação de prisão temporária impedirá, por conseguinte, um pacto fraudulento entre os investigados quanto aos fatos ora escandidos, sem que recebam influências indevidas uns dos outros, né? E aí ele segue a decisão. E aí você lembra que na primeira fase, quando foi presa uma das sócias, a Renata Mansur, lá em São Paulo, ela disse que sofreu pressão para não falar, né, para não identificar Luiz Carlos Avelino como um dos sócios, né, porque ele é tratado como sócio oculto da Sonoar. Então, esse aí é o contexto que aparece o nome do ex-marido da Daniela Sayag, do marido da ex-secretária Daniela Sayag, nesse contexto da investigação, e muito parecido com o que a gente tratou ontem, né, o sentido das coisas. Eles fazem uma declaração no depoimento, mas, assim como a Alencar fez algumas declarações de depoimento, a Polícia Federal já tem alguns elementos e fala bem claramente a esse respeito, de forma muito contundente. Ela não precisa da confissão deles para seguir em frente com esse entendimento a respeito da fraude, das irregularidades, né? Eles acabam apenas se posicionando, trazendo mais elementos que robustecem, nesse momento, a linha de investigação da Polícia Federal. Rosa, a gente muda aqui de assunto para falar de uma polêmica, inclusive, do país todo, sobre a vacina do coronavírus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, já afirmou que vai seguir as orientações do governo federal em relação à vacina da Covid-19. Essa fala, inclusive, aconteceu depois que o presidente Bolsonaro cancelou a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela empresa chinesa Sinovac. O que você destaca dessa informação, Rose? Gerou uma série de confusões políticas, né? Virou uma agenda política, especialmente entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, Dória, né? E criou uma série de instabilidades nas pessoas que tentam observar a pandemia pelo ângulo correto, né? Das medidas que são necessárias para tentar retomar os rumos do país,
de uma forma segura para a saúde das pessoas, vamos dizer, de uma forma segura para a saúde das pessoas. A gente não pode ignorar o número de mortes que essa pandemia já provocou no país e também no estado do Amazonas e em Manaus. Nesse sentido, Arthur, acho que é muito interessante o posicionamento até agora, né, da Anvisa e também do Conselho de Secretários de Saúde do Brasil, né, de todos os estados, que levantam aí a defesa de que nenhuma convicção pessoal deve se sobrepor à ciência e que nenhuma vacina deve ser desconsiderada se obedecer todas as regras necessárias, todos os parâmetros científicos, né, além da convalidação das autoridades sanitárias do país. Esse que é o dado que está posto e que tem repercutido, eu espero que seja conduzido dessa maneira. Acho que algumas medidas nesse sentido vão criar novamente divisões no país, a gente já está percebendo, eu recebi aqui de pessoas até esclarecidas vídeos muito ruins, assim, com fontes duvidosas, né? Começou aquele movimento do que as pessoas chamam de as pessoas que são muito leais e chegam até uma cegueira, né, em relação aos posicionamentos não muito científicos, não muito racionais do presidente Bolsonaro. Um outro dado, já voltando aqui para na nossa cidade, enfim, para os nossos políticos, né, é que o prefeito Arthur se manifestou a esse respeito, né, sempre de uma forma de contraponto ao presidente Bolsonaro, quando ele se coloca contra a ciência, contra o meio ambiente. O Arthur Vigílio busca essa brecha para se posicionar contra o presidente Bolsonaro e também acaba tendo uma janela para ele na visibilidade nacional, né? Em relação aos candidatos que disputam a Prefeitura de Manaus, portanto, a sucessão do Arthur Vigílio, é muito interessante que eu não percebi nenhuma movimentação, nenhuma declaração a esse respeito. E quem ganhar essa eleição vai receber aí com certeza as consequências de todo esse cenário de pandemia, né? Porque a pandemia não acabou, porque temos um novo ano, a gente não sabe como é que esse vírus vai se comportar no próximo ano. Esse ano que ainda está em curso, a gente ainda está vivendo uma turbulência, né? Eu vi agora os números que representam um pouco de aumento nas mortes, nas internações, né? Que são os números da FVS aqui no Amazonas. Então, é muito estranho que esse assunto da mais alta importância não mereça a atenção dos candidatos a prefeito de Manaus, né? Mais um dado dessa campanha morna, esquisita, uma campanha ruim que acho que de forma geral eles fazem. Não que a gente não precisa que haja para movimentar uma campanha de ataques, né, de baixaria, isso não, claro que não. Mas uma campanha mais clara, de propostas, né, de clareza a respeito dos seus posicionamentos, alguma coisa que engate esse contato, a empatia com o eleitor, a gente não consegue perceber até esse momento, né, Arthur? Exatamente, Rose. Agora, 8h52. Muito obrigado pelas informações. Bom fim de semana, eu Rose. Queria só acrescentar uma informação muito rapidamente, que a gente tocou ontem na questão da saúde do senador Eduardo Braga, né? Eu conseguia por aqui informações com fontes minhas em São Paulo, em Brasília, que o ex-governador, o senador Eduardo Braga, já se recupera em casa, né? Ficou um tempo, cerca de uma semana, internado no hospital, no Sírio-Libanês, em função da Covid, e que nesse momento ele já se recupera, e essas pessoas que me informaram que ele responde bem aos tratamentos e que mantém ali, na medida do possível, alguma linha de acompanhamento mesmo das questões relacionadas ao mandato dele. A gente deseja pronta melhora aí para ele também. Obrigado, Rose, até segunda-feira. Até segunda-feira.